sabem guardar segredo? Cara, guardar segredo às vezes é difícil, né? Claro, se é segredo dos outros, você precisa guardar porque não cabe a você. A pessoa te contou um segredo, você não tem que sair espalhando, senão você é um X9 cagueta. Agora, quando é um segredo seu, que vai ter uma hora de contar para os outros, mas você consegue guardar isso? Você consegue segurar a emoção e falar só na hora que precisa contar? Nos últimos anos pra cá, eu comecei a seguir um pouco mais essa linha. Antigamente, sei lá, 10 anos atrás, começava qualquer plano na minha cabeça que começava a andar pra frente, eu já saía, mano, tá rolando isso, aquilo, outro, e bora e não sei o quê. E eu acho que à medida que a idade vai chegando também, a gente vai se segurando um pouquinho mais, sabe? Se ponderando um pouco mais, entendendo melhor o momento de cada coisa. Até porque, enquanto não tá pronto, não tem por que sair falando. Algumas coisas eu comecei a dar uma segurada. E ano passado foi muito interessante porque o ano todo eu segurei uma parada em segredo. Eu comecei a conversar com alguns parceiros meus agora final do ano para poder dar um spoiler aqui, explicar ali o que tá rolando, que era de fato o momento de trazer esses parceiros para o que estava acontecendo. E Du, o que é isso? Bom, eu vou recapitular a história de lá de trás. Uma das coisas que eu acho que contribuiu para o crescimento do mercado do narguilé crescer no Brasil de fato foi o Bom Sabor. Eu nunca fui no Bom Sabor, não é da minha época, é antes de mim. Mas eu imagino que o Saka tenha ido no Bom Sabor. Bom, se você não sabe, o primeiro criador de conteúdo de narguilé no Brasil foi o Rafael Barreiros, que era o fundador do blog do Arguilé, foi o primeiro blog / canal do YouTube a fazer esse tipo de conteúdo. A gente considera ele um dos pioneiros e bastiões aí da comunidade. Obviamente tem o Mestre Ernesto também, que não pode ser esquecido. Mas sobre o Rafael Barreiros, cara, ali na época do blog do Narguilé, a galera costumava se reunir alguns dias, né, em geral final de semana e tudo mais, num barzinho que é chamado Bom Sabor, ficava perto do aeroporto de Congonhas. E o pessoal chegava lá para tomar uma, cada um montava seu narguilé e eles conversavam, né? Às vezes conheciam online e marcava de se conhecer pessoalmente no Bom Sabor. E daí começaram os primeiros encontros, começaram as primeiras rodas de narguilé, troca de informação. Então eu levava um sabor que eu tinha importado para poder apresentar para o amigo e ele me mostrava as paradas que ele tinha e a gente trocava dica um com o outro. Não eu, tá? Tô contextualizando assim como que era ali na hora. E a parada começou mais ou menos assim. Eu, quando comecei a frequentar alguns ambientes desse, o primeiro que eu fui foi no El Maktoub, que também acho que foi talvez o primeiro lounge de narguilé no Brasil. Era junto de um restaurante árabe, era um corredorzinho assim, ó. E era muito louco, porque chegava final de semana e uma galera de tudo quanto é canto de São Paulo para aquele rolê para poder fumar um narguilé e trocar uma ideia. Comer um lanche, tomar um negocinho. E, cara, era muito da hora. Era muito da hora. Tipo, pra mim é muito marcante esse tipo de encontro, assim, porque eu acho que o crescimento do narguilé se deve a esse tipo de situação. É claro que a informação online, você ter acesso a produtos, são fatores que contribuem muito, mas antes de tudo isso ser acessível, as pessoas se encontravam para fumar, para poder compartilhar a experiência, compartilhar a informação, para ter essa troca e também desenvolver uma amizade. Além do Maktoub, também teve a época do Saideira. Mano, o Saideira era num lugar muito nada a ver, escondidaço, mas que no boca a boca começou um... Mano, achei um pico da hora pra gente esse final de semana. Onde que é o Saideira? E o Saideira era um botequinho, nem lembro onde, mas era quase na divisa ali de São Paulo com São Caetano, subindo uma rua nada a ver, não tinha transporte público perto. E mesmo assim, todo final de semana, sexta e sábado, o Saideira começou a lotar. Por quê? Porque começou indo meia dúzia de pessoas, tinha uma mesa de sinuca, tinha um negocinho pra tomar, e a gente podia levar o nosso narguilé e, mano, cada um fumava seu narguilé com as suas coisas lá, mas a gente tinha um rolê pra ir. Era como se fosse uma casa dos narguilheiros pra gente poder fazer um rolê. Então, mano, aniversário, pô, vamos fazer no Saideira. Cada um leva seu narga, né? Por que não? E aí a pessoa chegava lá, levava seu narguilé, tomava uma cervejinha, tomava uns negócios, jogava uma sinuca, sonzão rolando e ia embora. Não tinha uma parede grafitada bonita, não tinha aqueles LEDs e bistrô. Não, irmão. Já tá umas paredes sem reboco, assim. E ninguém ligava. Porque
O narguile começa disso, tipo, mano, vamos se encontrar, não importa onde. Mó rolê, às vezes 1 hora e tanto pra você chegar no rolê, mas o importante é que a galera ia estar lá. Tinha um ambiente pra gente poder sentar e ter uma sessão legal com os nossos amigos. E eu sempre gostei muito dessa ideia de você ter um espaço maneiro para você estar com as pessoas que você gosta, para você viver bons momentos e criar lembranças e criar memórias. Tanto é que de todos os empreendimentos que eu tive no ramo, e aí eu tô falando, cara, desde produtos em colaboração que eu lancei com diversas marcas, até projetos meus do zero, o primeiro que eu tive foi um lounge. Isso em 2016. Olha só que curioso, né? Foi a República do Narga. E na época eu entrei, eu tinha vários sócios, eu tinha uma parte pequena, mas acabou surgindo a oportunidade de eu entrar de sociedade. Eu comprei um pedacinho pequeno ali, eu gravava os conteúdos numa sala VIP lá no lounge, e tinha todo um ecossistema ali feito muito legal. E cara, na época, tinha talvez uns 8 lounges em São Paulo, quando eu abri o meu. Não era uma parada tão comum, tão tradicional. Os lounges foram arrebentar mesmo lá para 2018 a 2020, antes de pandemia. Depois a coisa meio que deu uma mudada, eu acho que os negócios tiveram que se readaptar, se reimaginar e etc. E a pandemia também acabou fechando tudo, né? Não tem muito como correr disso. O curioso é que surgiu a oportunidade aí de eu entrar de sócio num outro lounge. Olha só que maravilha! E eu pensei muito, de verdade, assim, se eu ia chegar aqui e falar isso pra vocês, se eu ia deixar explanado, ou se eu ia fazer toda uma campanha de marketing como se eu frequentasse a casa. Mas eu não gosto de mentir pra vocês, mano. Eu gosto de chegar e mandar a real. Ó, a real é essa. E é isso aí. Então, salvem a data que dia 7 de fevereiro vai ser oficialmente a inauguração da casa, tá? Eu tô falando da Bulls Cave, fica a 50 metros do metrô Parada Inglesa aqui em São Paulo. E ele não é só um lounge, ele é um bar e hamburgueria também. Tem algumas outras comidas lá, caso você queira, tá? Então, tem picanha no richô com purezinho de batata e arroz pra você fazer aquela refeição da hora. Você quer tomar uns drinks? Tem. Tá calorzão? Quer tomar um açaí, um milkshake? Tem. Mano, a batata com costela é uma sacanagem. E assim, a casa já tá funcionando, tá? Então, se você de repente quiser já ir hoje ou amanhã, o Instagram tá aqui embaixo pra você poder ir, caso queira. Mas a gente ainda não tinha divulgado nada porque a gente teve algumas burocracias internas do imóvel e de reforma e de coisa do ex-proprietário, etc, etc, etc. Enquanto a gente foi resolvendo isso, a gente foi vendo mais ou menos como que a gente queria tocar a casa. Então a casa já tá aberta, já tem, cara, uns meses. Uns 2, 3 meses aí que ela tá funcionando. Só que a gente tá fazendo ali pra galera da região, entregando uns iFood também, porque, né, a galera às vezes quer comer o hamburgão, mas não quer ir lá, então às vezes pede no iFood. E a gente tem feito isso para poder entender um pouco da demanda do público, o que a galera quer, o que a galera tá sentindo, pegando feedback, testando várias coisas, várias promoções. E ainda nesse mês de janeiro a gente ainda tá mexendo algumas coisas para a inauguração oficial, que vai ser no dia 7 de fevereiro, tá? Então no dia 6 a gente vai fazer uma festa só para convidados e amigos. Pelo menos essa é a ideia, mas eu imagino que agora que eu tô falando isso vai ter uma galera que vai estar comparecendo lá. E, bom, em todo caso a gente vai ver o que a gente faz, a gente tenta dar um jeito, tá? Mas basicamente o contexto aqui é um restaurantezinho embaixo e uma baladinha em cima. Não é um espaço colossal e gigantesco, mas ele foi feito com muito carinho e pensado em cada detalhe para atender todo mundo que for lá da melhor maneira possível. Agora que eu já tô falando isso para vocês, é porque as coisas do lounge de fato, como a gente quer fazer o lounge ser, tá acontecendo. Então já vai chegar os roches com o logo da casa, a gente já tá vendo aí os narguiles que a gente vai colocar também com o logo da casa. Obviamente a gente quer colocar todos os narguiles padrão Zeus. A princípio a gente pegou uns narguiles da Vegode, que tava num precinho legal, mas mesmo para atender o público que tá ali, porque enquanto eu não divulgasse para você que tá assistindo em casa que realmente é um narguileiro nato, nem todo mundo que vai lá pega um narguile. Às vezes é 1 ou 2 narguiles para uma mesa de 6 pessoas, 7 pessoas. Então não tinha por que ter tantos narguiles assim. Mas em paralelo a isso, em segredo, em off, a gente está mexendo algumas coisinhas para atender da melhor forma possível. Então dia 7 de fevereiro é a data oficial de inauguração. Você está convidado, chama seus amigos, chama quem você quiser. Obviamente tem que ter mais de 18 anos para estar comparecendo num espaço desse. Mas eu acho que você vai gostar, cara, porque
A ideia foi realmente fazer um ambiente onde eu pudesse me sentir em casa. Um ambiente que eu pudesse trazer um pouco da sensação, mesmo que tá na Turquia, aqui no Brasil, de poder chegar, pedir uma comida gostosa, pedir um drink e tá com narguilha aqui do lado. Olha que da hora, mano. Tipo, porra, velho, sei lá, eu sou suspeito pra falar das minhas paradas? Eu sou suspeito pra falar das minhas paradas. Mas eu vou fazer o quê, mano? Eu já vou começar 2026 com esses spoilerzão aí. Nosso lounge vai estar inaugurando já no mês que vem. Que maravilha, que loucura, tá? Porque passa rápido, irmão. Passa muito rápido. Por isso que às vezes eu também dou uma sumida, eu não posto o que eu tô fazendo, porque a gente tá tentando fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, pra todo mundo que puder chegar lá, consumir. E eu não vou estar todos os dias no lounge, tá? Eu tenho rotina de gravação, eu tenho trabalho com a Smirna, eu tenho trabalho com outras marcas, mas eu tô vendo aqui de ter um dia fixo da semana, provavelmente, que eu estarei lá até a hora de fechar para receber quem quiser ir lá. Quero ver de colocar um Open de Smirna nesse dia, possivelmente de dia de semana, porque final de semana costuma lotar a casa. E, cara, que da hora, mano. Que da hora poder estar falando isso pra vocês. Dá um alívio, você tira um peso das costas, porque ficar com isso entalado assim, ó, você tenta falar, você não pode, você segura, tipo, oh, eu quero contar, eu não posso. Agora eu posso. Espero que vocês gostem da novidade. Eu já falei, por mais que eu suma do Instagram, por mais que às vezes fique sem um vídeo aqui, a gente não tá parado, a gente tá trabalhando, tá focado em fazer o melhor possível. E bom, espero que vocês estejam tão felizes quanto eu com tudo isso de notícia, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Eu espero você lá dia 7 de fevereiro para nossa inauguração. E se você quiser ir antes também para saber da casa e deixar um feedback aqui nos comentários depois, fica à vontade, tá? Eu quero muito saber o que vocês estão achando aí da nossa nova casa. E é isso, gostou desse vídeo? Deixa um joinha, não gostou? Deixa um dislike. Quero aqui de paraquedas clicar nessa carinha para você poder se inscrever. Tem mais 2 vídeos caso queira assistir e a gente se vê na próxima. Demais, um beijo, tamo junto, Xablau, é nóis, rapaz, bora! Que gostoso, hein?